Amém? Eu gostei demais desse meu vídeo anterior, né? Essa experiência foi real. Essas histórias são reais que eu ouvi dentro da igreja. Amém? Então nós vamos meditar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 19, no capítulo 19, quando a terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo prega o evangelho em Éfeso, o tumulto exercitado por Demétrio. Então diz assim: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele fez essa pergunta àquele povo. E eles disseram-lhe: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, pondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram a todos os 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todo dia na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeu como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços, aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo para aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, o espírito maligno conhece a Jesus. E ele sabia quem era Paulo, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, asseorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Amém. E foi notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando, publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram. Isso aqui são feiticeiros. Trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito conta do seu preço, achavam-se que montava 50.000 peças de prata.
Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprindo essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviu, a Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata vincos de Diana, dava não pouco lucro aos artifícios, aos quais, havendo ajuntados com os oficiais de obra semelhante disse: varões, vós bem sabeis que desde o ofício temos a nossa prosperidade. E bem verdes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia no descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Gaio, né? Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, porém, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E o mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantavam a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis, nada façais temeriamente. Porque esses homens que aqui trouxeram nem são sacrílegos, nem blasfemo da vossa deusa, mas se Demétrio, os artifícios que estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências e há procúnsulos que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguai-se em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então, isso aqui foi a obra missionária do apóstolo Paulo. Como que ele teve as dificuldades dele. Amém? Mas graças a Deus, sempre Deus levantando homens. Veja que esse homem aqui, Alexandre, né? Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para diante. E esse Alexandre, acenando com a mão, queria falar a razão disto ao povo. Então esse Alexandre aqui, um homem sábio de Deus, apaziguou a situação. Amém? Que Deus, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém?